torcida estava cobrando, finalmente chegou reforço pro Cruzeiro. Reforço sinistro. Trata desse cara aqui, ó, Luiz Sinisterra, colombiano de 26 anos, atacante de velocidade, joga nos lados do campo, estava no Bournemouth, da Inglaterra. O jogador tem 18 jogos pela seleção colombiana e 5 gols. Vamos direto para a Toca da Raposa, onde está a Rafaela Potter, porque eu quero saber, Potter, ele já chega para fardar e jogar ou ainda precisa se condicionar fisicamente? Conta tudo, boa tarde. Oi, Maurício, ótima tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Olha, a ideia é que ele esteja à disposição do técnico Leonardo Jardim o mais rápido possível. Inclusive, hoje ele já está fazendo exames. Amanhã, o Luiz Sinisterra faz alguns exames, termina essa parte toda burocrática dos exames e aí já pode assinar com o Cruzeiro. Como você disse, ele vem do Bournemouth, da Inglaterra, por empréstimo até o meio do ano que vem, e aí tem a opção de compra ao fim desse empréstimo. Bom, você falou, né? A Dani Paiva, nossa repórter do GE. Globo, estava lá no Aeroporto Internacional de Confins acompanhando o desembarque. Inclusive, muitos torcedores do Cruzeiro também, todo mundo na expectativa para a chegada desse reforço. E ele conversou rapidamente com a imprensa e falou justamente de estar muito feliz de vestir a camisa do Cruzeiro. E foi perguntado se ele está bem fisicamente. Isso é uma dúvida porque na Premier League ele não teve muita sequência justamente por lesões, por problemas físicos. Mas olha, ele disse que está muito bem, então há uma grande expectativa de logo estar à disposição do Leonardo Jardim. Maurício. Ô, Rafa, deixa eu te aproveitar que eu tô vendo o campo vazio atrás. O Cruzeiro vai ter uma sequência pesada pela frente. O Inter no sábado, depois tem o Galo pela Copa do Brasil, o São Paulo pelo Brasileirão de novo no outro sábado. Como é que tá o planejamento dos treinos do Jardim? Então, já teve treino hoje às 10 horas da manhã, amanhã tem mais um treino às 10 horas e aí depois tem o último treino antes desse duelo contra o Internacional. E o Jardim, ele sempre fala, né, que não tem uma situação de priorizar, ele tem que ir sempre com o melhor que ele tem para cada partida. Contra o Internacional, no Mineirão, uma vitória é muito importante no Campeonato Brasileiro. Mas olha, ele ainda tem um problema no ataque, porque pelo que a gente conseguiu apurar aqui, o Marquinhos, que ficou de fora do jogo contra o Mirassol, ele sentiu um desconforto muscular, não fez treino aqui no gramado, fez um trabalho interno, então por enquanto o Marquinhos ainda não está à disposição. A boa notícia é na lateral direita, porque o William treinou hoje com o grupo. O William, que a gente sabe, vem sendo poupado justamente por conta de desgaste físico para evitar lesões. Treinou hoje com o grupo, poderia voltar para a lateral direita. E olha, gente, daqui a pouco, aqui no Globo Esporte, tem um cara que fez história com a camisa do Cruzeiro e agora, recorde atrás de recorde, faz história no futebol mundial. Foi de Fábio. 1.391 jogos oficiais na carreira, o atleta com mais partidas na história do futebol mundial. A gente às vezes não tem o tamanho, né, da proporção de um fato tão importante como foi essa quebra desse recorde, né, que durava muitos anos, né? Ninguém disputou mais partidas na história do futebol do que ele. Mas aqui, rapaziada, aqui tem que mostrar todo o jogo. Todo o jogo, e zerou. Fábio, sensacional! 1.391 jogos. Ninguém alcança tantos jogos se não for um grande profissional. E vai ser difícil encontrar outro jogador que supere essa marca dele. Ao entrar em campo contra o América de Cali, Fábio ultrapassou outro goleiro, Peter Shilton, ex-jogador da seleção da Inglaterra. Em terceiro lugar no ranking aparece o atacante Cristiano Ronaldo, que segue em atividade aos 40 anos. Fábio alcançou a marca aos 44. Hoje eu me acho melhor do que, quando eu tinha 30 anos, 30 e poucos anos. O que não mudou muito ao longo do tempo foi o visual. O rosto foi ficando barbado, o cabelo ganhou alguns grisalhos, mas a carinha continua a mesma. Tanto que foi fácil identificar o goleiro nesta foto, no União Bandeirante, do Paraná. Foi lá que a contagem para o recorde começou, em 1997. Mas desde as categorias de base, Fábio já chamava a atenção. Eu sempre confiei nele, porque ele sempre mostrou uma segurança, uma tranquilidade, né? Uma postura muito grande assim para ser um jogador profissional.
Foram 30 jogos no União Bandeirante, que já nem existe mais. Encerrou as atividades em 2006. Outros 150 jogos pelo Vasco. No Fluminense, Fábio completou 235. Mas a grande maioria ele disputou com a camisa do Cruzeiro. 976. Qual que é o tamanho do Fábio assim, na história do Cruzeiro? Um ídolo, né, na história do Cruzeiro e representa muito pra gente. Pra mim, o melhor goleiro do Cruzeiro que o Cruzeiro teve em todos os tempos. Muitos títulos conquistados, muitos pênaltis defendidos. Os atacantes sofreram com ele. Só pelo Cruzeiro foram 34 defesas de pênaltis. Diego, Fred, Fábio de novo! Ronaldinho Gaúcho, quando jogou pelo maior rival, o Atlético. Fábio! Fábio defendeu! E até o Ronaldo Fenômeno pelo Corinthians, no Brasileirão de 2009. Defende o goleiro Fábio! O mesmo Ronaldo que anos depois assumiu a SAF do Cruzeiro e não chegou a um acordo para renovar o contrato do goleiro. Em janeiro de 2022, Fábio encerrou um ciclo de 18 temporadas e 13 títulos conquistados. Entre eles, 3 Copas do Brasil e o bicampeonato brasileiro. Faltou alguma coisa? Libertadores. Essa ele conquistou com o Fluminense em 2023. Agora a vez do Fábio levantar a Taça Libertadores, esperou uma vida inteira também, né, Fábio? E teve mais uma coisa na trajetória do Fábio pelo Cruzeiro que o torcedor sentiu falta. Eu acho que a gente fazer um jogo de despedida pra ele, né? Mas assim, que eu acho que a saída dele foi muito triste, né? É o sonho de todo cruzeirense, né? Finaliza a carreira aqui com o nosso. Vambora. Deus abençoe. Pegou! Fábio! Ainda joga muito, respeito máximo pela carreira e a história do Fábio. Aqui, vai curtir direto aqui. Bora. Link para o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins. Vitor Moreira. Tá viajando não, né, Vitor? Mas a torcida do Celeste embarcou numa alegria danada, é isso? Exatamente, Léo. Bom dia a você, bancada democrática, quem acompanha o Aerosporte, torcedor do Cruzeiro em especial, porque tá todo mundo perguntando, cadê o jogador, cadê o reforço, cadê o reforço? Já chegou, o Sinisterra já tá na área, ele demorou um pouquinho, estava previsto para chegar às 9h30, chegou às 9h50, mas só às 11 horas da manhã que ele falou com a gente, então vamos acompanhar aí as primeiras palavras e também como que foi a chegada desse novo atacante do Cruzeiro, Léo. Sí, estoy muy contento de estar aquí en un gran equipo como Cruzeiro. Daqui a pouco, direto de Confins, o Vitor Moreira volta com outras informações. Hugão, curtiu? Léo, curti a contratação sim, mas sobre dar certo é dentro de campo. Qualidade ele tem muita mesmo. Estava no grande centro de futebol mundial, que era a Premier League, e agora está no momento de reconstruir também, refazer um pouco também a trajetória dele, que fez ele parar nesse grande centro de futebol, principalmente porque o ano que vem tem Copa do Mundo e ele quer estar com essa visibilidade assim, ó. E nada melhor do que você estar, de repente, jogando com a camisa do Cruzeiro, que está voando no Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que a torcida está achando muito pouca contratação nessa janela de reforço. Tá pequena, né? Daqui a pouco você comenta mais, então, para toda a minerada. E a Nandinha daqui a pouco vai curtir também reforço do América. Reportagem do Vitor, vamos ver. A fase já foi regular. 16 partidas seguidas sem derrota. Agora é conviver com a inconstância no Brasileiro. Uma coisa é as pessoas que estão fora e que não têm o conhecimento da causa. Outra coisa é somos nós que somos profissionais e estamos ali dentro e gerimos da melhor forma. O time era o líder da Série A até a 16ª rodada, quando empatou com o Corinthians em São Paulo. Aliás, foi a partir daí a sequência instável de resultados na competição. Depois disso, só uma vitória contra o Botafogo no Rio de Janeiro. Ainda tiveram derrotas para Ceará e Santos e empate com o Mirassol. Resultados, inclusive, que tiraram o time da segunda posição. O Palmeiras agora é o vice-líder. Lembrando que o primeiro colocado, o Flamengo, tem um jogo a menos do que o Cruzeiro. E o Alviverde Paulista
2 a menos em relação à Raposa. Próximo duelo, mais uma vez em casa diante do torcedor. Mais de 25 mil ingressos já foram vendidos para o confronto contra o Internacional sábado no Mineirão. Até lá, mais 4 dias só para treinos, para retomar o caminho das vitórias e voltar a embalar na temporada. Não estamos em condições de abdicar do campeonato. Com certeza, se estivéssemos em 12º lugar, 13º lugar, até podíamos ter essa perspectiva. Mas com a nossa posição e com aquilo que são os nossos objetivos mais importantes para a época, que é um espaço na Libertadores, não podemos abdicar. Vitinho, você me deu uma assistência agora você foi meu camisa 10, que essa matéria sua foi espetacular. Primeiro porque você colocou jogadas essenciais que eu tenho criticado muito o Cruzeiro aqui, principalmente em falta de atenção de jogos e a queda de rendimento que tem acontecido principalmente em etapas cruciais do jogo. O Cruzeiro é um time que coloca muito volume de jogo no início da partida para matar logo o jogo. E às vezes isso não acontece. Ainda assim, o time não pode cair de rendimento como tem caído e errado como tem errado. Ah, mas o juiz acabou prejudicando o Cruzeiro e aí o Cruzeiro desconcentrou. Não pode acontecer. Se você deixar isso acontecer numa partida, você desequilibra toda a estrutura e todo o planejamento que você fez, não só para um jogo, mas também para todo o andamento de um campeonato. E falando agora em arbitragem especificamente, olha só. O Cruzeiro teve o erro contra o Inter, depois o Marcelo de Lima Henrique veio na televisão chorar, porque resolveu aposentar, etc, com um erro grotesco daquele. Um erro contra o Red Bull também. Teve também, mas aí acho que até contra o Atlético teve reclamação dos dois lados também em relação à arbitragem. Mas o Atlético financeira também, e aí dosou muito também nessa condição dos cartões do Atlético, que o Cruzeiro poderia ter saído favorecido em uma situação. Erro contra o Ceará, erro contra o Corinthians, erro contra o Santos e erro contra o Mirassol, que foram cruciais para que o Cruzeiro não conquistasse pontos que fossem importantes para essa competição. Mas, acima de tudo, eu vou cobrar sempre o Cruzeiro manter um bom rendimento. Porque se você não manter um bom rendimento, acontece o que está acontecendo nas partidas, meu amigo, você não matou o jogo e aí você se complica ainda mais. Porque erros como esse do Wallace do último jogo e da defesa do Cruzeiro, como foi no jogo contra o Santos, contra o Ceará, não pode acontecer de momento nenhum. Mas você sabe que eu até arrepio, né, Leopoldo? Pra quem fala Dom José Roberto Wright, Dom José, vê ele reclamar da arbitragem, eu fico todo arrepiado. Sabe o que acontece, gente? O Fael, ele usa muitos argumentos aqui pra zoar, pra brincar, etc. Os outros da bancada não podem usar. A gente, ele pode zoar o que ele quiser. A gente não pode zoar. Só que a diferença é que eu levo na resenha de boa. O Fael leva pro coração, inclusive faz recortes que não são verdadeiros pra colocar no Instagram dele, só pra conseguir engajamento. Porque no dia que ele pegou o recorte do Wilton, eu não cheguei aqui e xinguei o Wilton, eu cobrei o Cruzeiro. Eu peguei o Cruzeiro. E foi uma fala de um outro momento. Entendeu? Mas quando faz com ele. Você falando no vídeo. Quando você sabe, quando faz com ele, chega aqui no. Pô, tá você falando no vídeo, Gão. Eu sempre uso no meu Instagram, quem me segue lá, eu uso falas do Gão contra ele. Vitor Moreira, ao vivo, direto do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins. Vitinho, o homem chegou. A torcida fez a festa. E você traz mais informações. Sinisterra na área. É isso aí, Léo. Acordamos cedão, né, para acompanhar a chegada do jogador. Estava no Bournemouth da Inglaterra, tem 26 anos. Vamos passar também para o torcedor entender como que funciona, como foram as últimas horas do Sinisterra antes de chegar aqui a Belo Horizonte, também o que vai ser daqui para frente. Ele saiu de Londres ontem, foi para Guarulhos e de Guarulhos veio para Belo Horizonte. E aí, agora ele já foi direto para a Toca da Raposa 2, vai almoçar, passar por exames médicos e, se aprovado, assina contrato de empréstimo de uma temporada. Ele que ainda tem a opção de compra, o Cruzeiro pode fazer essa opção ao final do contrato e vamos ver como que, se o Cruzeiro registra ele a tempo para o Clássico. Para o jogo contra o Internacional ainda muito difícil, a expectativa é de que ele seja apresentado ainda esta semana, mas nós já temos também as falas do Sinisterra, as primeiras ao chegar aqui em solo mineiro. Vamos ouvir o atacante colombiano. Obviamente, gracias a los fanáticos por el recibimiento. Soy muy feliz y bueno, espero tengamos muchas alegrías juntos. Luis, ¿cómo está el condicionamiento? Bien, me siento bien, he venido entrenando con mi equipo, obviamente falta un poco de ritmo de competencia, pero voy a estar listo para competir lo más pronto posible. ¿Pronto para jugar? Eso espero, eso esperamos todos, espero estar dispuesto al técnico
lo más pronto posible y bueno, que podamos celebrar mucho juntos. Você falou com o Jardim, alguma coisa assim? Ele já te falou? Já teve uma conversa com o Jardim ou alguém do Cruzeiro, assim, da comissão técnica? Sí, el profe me habló y me explicó un poco el proyecto. Tiene muchas ganas de ganar cosas grandes aquí y por eso decidí venir a Cruzeiro. Tá, então o Sinisterra, como já informou o Vitor Moreira, vai se encaminhar, né, para aqueles trâmites, exames e toda a assinatura de contrato e tudo mais. Vitinho, complementa. Uma conversa aí, né, sobre o Cruzeiro no mercado. O Cruzeiro ainda busca mais um ponta e mais um lateral direito. Era um zagueiro, mas aí, com essa situação do Fagner e do William, né, os dois jogadores ainda entregues ao departamento médico, o Cruzeiro vira um pouco o olhar também para a lateral direita, mas um ponta também é esperado na Toca da Raposa ainda nesta janela. Maravilha, Vitor. Parabéns aí pelo trabalho. Tá voltando, né, de Confins e o Gão comenta. Onde vai encaixar o homem? Muito provavelmente na posição do Wanderson. Do Wanderson? Muito provavelmente na posição dele. Porque o Christian é o jogador que é o coringa do... Você não consegue falar hoje, por exemplo, do que o Christian joga. Ele é meia, ele é volante, ele é articulador, ele está jogando na beirada do campo. A gente sabe que de ofício ele é um meia, por exemplo, de transição e também com forte poder de marcação. Mas você não sabe falar. O Wanderson, por exemplo, é aquele jogador onde o Sinisterra, mesmo não sendo especificamente dessa posição, assim, desse setor, assim, onde geralmente se trabalha, é um jogador de extremo, sim, de beirada de campo, que vai dar mais qualidade nesse sentido. Mas a torcida tá achando que precisa também de uns 2 volantes aí também, viu, Pedrinho? Tá aí a